Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando o Conexão Legislativa de hoje, e nós estamos no momento mais crítico, né, da pandemia aqui no Brasil e também no estado de São Paulo, né? Foi decretada a fase emergencial e essa fase emergencial continua por abril. E eu converso hoje com o Paulo Serra, ele que é presidente do consórcio intermunicipal do ABC e também prefeito de Santo André, para falar para a gente, então, esse enfrentamento nesse momento da pandemia. Bem-vindo, doutor, tudo bem com o senhor? Obrigado, Júlio, pelo convite, a todos os amigos e amigas aqui do Conexão Legislativa. Pois é, num outro encontro nosso aqui mesmo no Conexão Legislativa, nós falávamos dos desafios que o senhor tem à frente do consórcio do ABC, também da cidade em que o senhor é prefeito, Santo André, aqui no ABC Paulista. Nesse momento, estamos no momento ainda mais difícil da pandemia, com fase emergencial. O governo já anunciou que essa fase será estendida até 11 de abril. Júlio, infelizmente, acho que a somatória de alguns fatores, né, o relaxamento nos cuidados, as festas de final de ano e o principal fator, a mutação do vírus, lamentavelmente colocou a pandemia na sua fase mais aguda. A gente até imaginava que o pior tivesse passado, né? Nós aqui em Santo André e muitas cidades aqui do ABC, os índices há 100, 120 dias atrás eram de 60%, no máximo 70% de taxa de ocupação, índices estáveis, inclusive com uma tendência de queda. Eu mesmo fui pressionado aqui a fechar os hospitais de campanha da cidade, porque tudo levava a crer que a pandemia já tinha arrefecido, já tinha diminuído o seu ritmo. E aí, a partir de janeiro, especialmente, acredito que essa somatória com essas novas variantes, e aqui no ABC nós já identificamos 3 novas variantes, ela é uma forma da doença mais aguda, mais agressiva, que afeta também os mais jovens. Então, para você ter uma ideia, a nossa média de idade dos internados hoje é de 35 anos, muito diferente dos 67 anos que nós tínhamos há 6 meses atrás. Então, mudou a doença, né? Acabou aquela coisa de que só fica grave para quem tem mais idade, ou só fica grave para quem tem comorbidade, né? Ou algum tipo de restrição de doenças pré-existentes, enfim. Hoje é uma doença que, lamentavelmente, aflige, afeta, infecta de forma grave e severa todas as idades, e por isso esses novos meios, novos instrumentos de restrição de pessoas, porque a gente tem 3 frentes de combate, Julie, só. Nós temos a restrição de circulação de pessoas, que é para evitar que as pessoas se contaminem. Essa é uma frente, é um paliativo, mas é importante, né, para evitar um colapso na rede de saúde, evitar que as pessoas fiquem sem atendimento. Nós temos a ampliação da saúde, que foi feita aqui em Santo André e no ABC, foi agora novamente feita em várias cidades aqui. E nós temos a terceira e definitiva e a nossa grande arma e esperança, que é a vacinação em massa. Então, dentro dessas 3 frentes, hoje a gente vive essa necessidade de ter restrição de pessoas, até porque o vírus não vai parar de circular. Mas se a gente parar de circular, o vírus não nos contamina, não nos acha. E é justamente pegando esse gancho da circulação das pessoas, não é? O governo do estado de São Paulo fez a antecipação aí dos feriados, foi seguido também aqui pela região do ABC, pelas cidades do ABC. Como que vocês imaginam que isso vai ajudar aqui na cidade do ABC? Porque também vai depender muito também da consciência das pessoas. Novamente a gente fala essa palavra, consciência, né? Sim. Antecipação de feriados, os horários também de comércio essencial também vai ser reduzido, transporte, enfim. Muita gente fica um pouco desconfiada, mas vai restringir. Mas as pessoas não entendem que as pessoas ficando em casa, o vírus diminui a circulação, né? Acho que isso que precisa as pessoas entenderem. Importante assim, primeiro eu tenho conversado com especialistas todos os dias, diversos deles, nessa tomada de decisão agora da questão do lockdown, do feriado, Uhum. enfim, a gente consultou dezenas de especialistas e
tem alguns aspectos importantes. Primeiro, o coronavírus, ele fora do nosso organismo, ele é um vírus muito fraco, ele é pouco resistente. Então ele sobrevive, né? Nem é difícil falar de que vírus tem vida, né? Porque ele não tem nem capa de gordura. Então, mas para ser didático, né? Ele sobrevive pouco tempo fora do organismo. Então, se tem muito vírus circulando por conta dessa nova variante, que é mais infecciosa, que se multiplica mais, e a gente não consegue ainda tirar o vírus de circulação, porque não há um remédio, né? Não há uma cura para a doença, há uma vacina que previne, mas não é a mesma coisa da cura, né? Não dá para a gente tirar o vírus de circulação. Então, se ele não encontra organismos para infectar, ele vai deixando de existir. E é essa lógica do lockdown, essa é a lógica de restringir circulação. E por que principalmente no período noturno? Porque foi onde nós aqui na região identificamos uma maior quantidade de pessoas, em especial em ambientes que permitem a retirada da máscara. Bares, restaurantes, encontros noturnos, festinhas, esse tipo de coisa. Mesmo aquela festa de família que parece inocente, veio 7, 8 pessoas em casa. Não dá, gente, nesse momento que a gente está vivendo, né? Nem essa pequena celebração, né? Lamentavelmente. Então, é baseado nisso. E os locais, né, os lugares onde o lockdown, a restrição de pessoas foi implementada, os resultados aparecem, né? A gente viu, tem exemplos fora do Brasil e aqui perto mesmo, em Araraquara, por exemplo, Sim. que foi a primeira cidade a decretar lockdown, já vemos lá uma queda de 37% nas internações. Então, é por essa lógica. O vírus bate em um, está vacinado, vai em outro, já teve. Aí ele deixa de encontrar alguém que esteja totalmente, que não tenha nenhum anticorpo. Se ele não encontrar um organismo, ele desaparece. Então, a gente tem que ter essa paciência, essa compreensão. A antecipação do feriado busca isso. A limitação para 5 da tarde, mesmo daqueles serviços chamados essenciais, também busca isso. Que só saia de casa quem precisa e, se não tiver jeito, e se for sair de casa, que use a máscara. Isso tem que ser uma regra hoje para nós, indiscutível, para a gente passar por essa fase mais aguda. E aí eu não tenho dúvida, a diferença, Júlia, do que a gente está vivendo hoje, apesar de parecer e ser realmente mais grave do que a gente viveu o ano passado, é que o ano passado nós não tínhamos nenhuma realidade factível da solução. A gente tinha uma esperança. Quando a gente falava lá, fica em casa, que vai passar, era uma esperança. Hoje, eu não tenho dúvida, a pandemia acaba este ano. Se ela vai acabar em maio, em junho, em julho ou em outubro, depende do ritmo de vacina, né? Basicamente é isso, é uma questão de tempo. Ela pode acabar em 2 meses, ela pode acabar em 6 meses, mas ela vai acabar. Já está aí a solução, né? E também, de novo, baseado em fatos. Eu quero lembrar a todos aqui que nos Estados Unidos, no início do ano, em janeiro, há pouco mais de 60, 70 dias, morreram 4.000 pessoas em um dia. E hoje, estão registrando lá 700, 800 óbitos. O que aconteceu? Já vacinou com 50% da população. E o presidente Biden disse que até maio vai vacinar 100%, que a previsão dele era vacinar até maio. Ele conseguiu antecipar a primeira meta de 50% e agora diz que vacina todos os maiores de 18 anos até maio. Se isso acontecer, a pandemia, pelo menos nesse nível agressivo que a gente conhece, né, o vírus vai continuar existindo, como existe H1N1, como existe a gripe, como existe outras tantas doenças que a gente convive, lamentavelmente, no nosso dia a dia, mas deixa de ser esses números de guerra que a gente está vivendo hoje, né, no Brasil e em parte do mundo. Então, está já muito claro que o fim dessa crise tem data para terminar. Depende agora da articulação, do esforço, né, de todo o país e também das cidades, é óbvio. Nós aqui já nos credenciamos para a compra de mais de 2 milhões de vacinas por importação direta. Eu não tenho medido esforço e é esse caminho que a gente tem que seguir.
Aproveitando essa fala, eu quero falar de vacina, né? Um dos meios, né, para a gente conter essa pandemia. Então, começando a falar da vacina, o consórcio segue também nessa busca por vacinas. Vocês fizeram uma reunião com a Embaixada da China, não é? Também para essa questão das compras. Sei do empenho tanto no consórcio quanto para a cidade de Santo André da compra desses imunizantes. E temos uma notícia fresquinha, né? Divulgada sobre a nova vacina 100% brasileira, a Sim. Butanvac, vai começar todos os testes clínicos, não é? É mais uma esperança para que o Brasil saia desse momento e o estado de São Paulo também. Então, falando de vacina, né, desse trabalho que vocês têm feito em busca de imunizar a população. As cidades aqui, primeiro que no plano nacional, aquilo que tem vindo de vacina, as nossas cidades têm feito a aplicação de forma muito eficiente. Santo André já passou dos 10% da população imunizada. Estamos chegando a 12% agora. Vamos, inclusive, aproveitar esse feriado antecipado. Vamos vacinar 25 mil pessoas agora nos próximos 5, 6 dias, até às 19 horas. Né? Estamos aproveitando isso também, né? Cidade sem o seu movimento habitual, para a gente poder montar os drive-thrus, né? A gente já funciona em 3, vamos montar um quarto na prefeitura, que ele funciona só de fim de semana, vamos vacinar durante a semana, para que a gente consiga acelerar ainda mais. E além disso, além do plano nacional, dessa cota, né, que está sendo enviada para todo o Brasil, nós também estendemos para a intenção de compra de vacinas junto à Embaixada Chinesa, laboratório CanSino, que fabrica também uma vacina semelhante à Coronavac. Estamos na fila e já temos um protocolo de compra da Sputnik V e também da AstraZeneca. Essas 3 somadas daria para a gente imunizar toda a população do ABC, mais de 2 milhões de doses. Então, nós estamos naquela expectativa de autorizar a importação direta, de ter vacina disponível, para a gente poder sem dúvida nenhuma, fazer isso de forma mais rápida. E com relação à Butanvac, é uma excelente notícia, sem dúvida. Ela não é a notícia que vai nos livrar deste problema que nós estamos vivendo hoje, porque a gente sabe que ainda é um prazo longo aí para que ela esteja disponível. Mas é importante, Júlio, pelo seguinte, muita gente fala, isso não adianta nada, gente. Vamos aqui também fazer justiça como deve ser feito. Primeiro, parabenizar todos os cientistas, né, do Butantan, que dizia, vacinas demoram 5, 10 anos para ser desenvolvidas, foi desenvolvida em meses, né? E se ela tem uma eficácia agora, que vai ser testada em humanos, comprovada a eficácia, é um ganho sim. E por que é um ganho? Pode ser que quando ela esteja disponível, nós já se Deus quiser, já vamos ter saído dessa fase mais aguda. Mas vacina do coronavírus nós vamos ter que tomar todo ano. Sim. Então, como várias outras, como H1N1, né, como várias outras vacinas que a gente é obrigado a tomar o resto da vida. Então, para que não haja risco, né, vamos dizer que a gente consiga imunizar aqui com todas as que estão disponíveis até agosto, julho, agosto, né? O começo do ano que vem, se não for feito nada e não tiver vacina disponível, a gente pode viver um drama muito parecido. Sim. Então, é importante que a gente tenha uma produção nacional para manter essa vacinação de forma sistêmica todos os anos, sem depender de parceiros internacionais, né? Por isso é um ganho sim. A gente ter tecnologia nacional para o desenvolvimento dessa vacina é a tranquilidade que a gente tem que quando essa pandemia passar, ela não volta mais para o Brasil, porque a gente vai estar imunizado anualmente, né? Então, porque eu já li muitos comentários aí do pessoal, lógico, o senso de urgência, né? A gente quer solução para passar por essa fase agora. Essa do Butantan não é para essa fase agora. Né? Não vai dar tempo. Quando ela estiver disponível já com alta produção, se Deus quiser, essa fase mais aguda já vai ter passado. Mas ela tem uma importância estratégica no futuro para a gente permanecer imune, que é fundamental. É sim um dia importante, um dia histórico e tem que ser comemorado. E justamente, né, nós temos a urgência do agora e temos que pensar no futuro, como o senhor bem disse, né? Não pode esquecer que lá na frente a gente vai ter que continuar
a ficar imunizado contra a Covid-19. Falando de planos de ação que o consórcio do ABC tem feito, como o senhor acabou de explicar, também tem aí a Frente Nacional dos Prefeitos, que vem fazendo um trabalho intenso com relação a ter Sim. consórcios intermunicipais para que se busque vacina. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente tem o PL 154 de 2021, que é do Executivo, né, que permitiria a compra das vacinas pelo Poder Executivo, juntamente com empresas privadas, mas, deixando claro, só para entrega para o SUS, não é comercialização dessas vacinas por parte da iniciativa privada, é uma ajuda da iniciativa privada para compra. Todos estão fazendo os seus esforços, né? E como, então, eu até gostaria que o senhor explicasse isso para a gente, se é possível, tá? Eu acabei de falar da Frente Nacional de Prefeitos fazendo esse trabalho para a busca de vacinas. Como, então, o consórcio pode conversar, ou não sei até se já tem conversado com a Frente Nacional de Prefeitos com relação a esse trabalho, presidente? Tem sim, Júlia. A gente tem a determinação aqui do consórcio e de todos os prefeitos aqui do ABC é que a gente se credenciou em todas as possibilidades existentes para a compra de vacinas. Então, nós estamos lá na Frente Nacional também, as cidades individualmente e o consórcio, né? O consórcio se credenciou diretamente com os fabricantes, o consórcio se credenciou em todas as frentes, e as cidades individualmente também. O grande desafio hoje, primeiro, é ter a vacina para entrega, né? Isso hoje é um commodity mundial, dos mais valorizados, né? Então, ainda não tem disponível, né? Se tivesse. E a segunda parte é a parte burocrática, da Anvisa liberar, da importação, como é que vai ser essa divisão. Foi aprovada uma PEC no Congresso Nacional e publicada pelo presidente, que permite já a importação direta, mas as regras ainda não estão muito claras, se tem que compensar, se o governo federal vai pegar tudo aquilo que for comprado e pagar ao município, ou se vai descontar do município no plano nacional aquilo que ele conseguir. Então, por exemplo, vamos dizer que Santo André consiga 300 mil doses, né, comprar. Então, nós ficaríamos sem receber as doses, né? Essa é uma interpretação. Nós deixaríamos de receber do governo federal porque a gente pôde adiantar a vacinação, ou então parte teria que ir para o SUS e parte ficaria no município para ser redistribuído. Isso ainda não está muito claro. Agora, o maior desafio é a produção das vacinas, né? Porque, como a gente ainda não tem produção nacional, e aí reforça a importância do que foi anunciado hoje, é óbvio que, como a pandemia é um problema mundial, onde os produtores estão fazendo a vacina, na Índia, na China, na Europa, nos Estados Unidos, que são os principais, é claro que é uma pressão para que a vacina produzida naquele país não seja exportada enquanto o país não conseguiu chegar em 100% ou próximo disso de imunização. Então já há essa pressão na Índia, já há ainda uma prerrogativa na China, né? Há também em solo americano alguma pressão nesse sentido. Então nós temos que entender, né? Se ainda não tem vacina para todo mundo e a fábrica fica aqui no meu país, por que eu vou deixar vender para outro? Né? Os presidentes pensam assim, tem toda a lógica, né? Por isso ainda dessa dificuldade, né? Por isso ainda dessa dificuldade. Mas eu, sem otimismo, tá? Sem falso otimismo, com muito realismo, muito pé no chão, que é o que o momento exige. Eu acredito que a gente deve ter aí nos próximos 60 dias, né, abril e maio, uma abertura muito grande para a questão da chegada de vacinas. A quantidade de vacinas que a gente deve receber nesses próximos 2 meses, não só pelo PMI, mas com essa possibilidade também de compra direta, deve aumentar significativamente. Então, nessa forma, é com esse planejamento que a gente trabalha. E até dentro dessas questões, né, dessa previsão, né, outra boa notícia também, quando estamos falando de vacina, é que a Anvisa, né, recebeu o pedido de uso emergencial da Sputnik V. Não precisava ter, a Anvisa queria primeiro ainda ter alguns dados brutos de testes, o que aconteceu, então recebeu a Anvisa esse pedido, tem ali os seus dias úteis para dar a resposta, mas é um avanço também, não é essa questão de ver um horizonte melhorando, passa também
pela Anvisa, pelo uso emergencial, a gente tem pedido da Janssen também, enfim, as coisas vão acontecendo, né, presidente? Mas uma coisa que eu quero pontuar, e talvez tentar que as pessoas em casa que estão ouvindo Conexão Legislativa e vendo hoje entendam, como um gestor público, nesse momento de pandemia, não, no momento de crise, né? Não vamos dizer da pandemia, mas no momento de crise, toma a sua decisão, né? O senhor falou no início do programa, muitos foram contra continuar que os hospitais de campanha aí na cidade continuassem abertos, por N motivos, né? Cada um foi contra por um motivo. Mas o administrador público, o senhor como prefeito, aí na sua cidade, agora falando como prefeito, assumiu e disse, não, vamos continuar abertos. Para as pessoas que estão em casa, como é que é essa tomada de decisão do gestor público com todos os seus pares? É uma pressão enorme, né? Júlio, primeiro que é muito difícil. Muitas vezes você toma a decisão, claro, ouvindo, consultando, é uma característica na nossa gestão aqui. A gente não tem nenhum problema em pedir ajuda, né, em consultar especialistas, em ir atrás das informações na sua origem, mas muitas vezes a decisão ela é tomada de maneira solitária, né? Até do ponto de vista de família. Eu lembro no começo da pandemia, a minha esposa e minha filha se isolaram, porque eu fui para a linha de frente, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, e eu fiquei 45 dias para poder continuar trabalhando, né, equipando a cidade. Fiquei 45 dias praticamente separado delas, né? Minha filha tem 5 anos de idade, então imagina a cabeça também. E aí você se vê, às vezes, para tomar uma decisão, não tem nem aquele dia a dia normal perto, né? Sem o amparo ali, de chegar em casa, de poder relaxar, esfriar um pouco a cabeça, não tem. É uma tensão permanente. E tudo muito novo, né? O vírus não veio com um manual de instrução, né? Assim, Sim. ele era, e ainda é até certo ponto, mas era muito mais há um ano atrás, desconhecido da ciência. Nós não sabíamos, né? Tanto que você se lembra no começo a polêmica da máscara, usa máscara, não usa máscara, usa máscara. Talvez, se desde o início todo mundo tivesse usado máscara, talvez a primeira onda tivesse sido menor, talvez não precisasse restringir tanto a circulação e fechar, suspender a atividade comercial, enfim. Mas houve ali no começo também, da própria Organização Mundial de Saúde, indefinições. Mas eu tenho sempre me pautado pela questão científica, conversado com... E aí de várias frentes também, porque dentro da ciência também tem discussões, né? Alguns são mais liberais, outros mais conservadores, e a gente tenta encontrar um equilíbrio, ouvindo, né, todas as doutrinas, ouvindo os acadêmicos e encontrar um equilíbrio. Aqui em Santo André, a gente tem conseguido isso, né? Santo André foi uma cidade que sempre flexibilizou antes, não tivemos nenhuma crise, graças a Deus, mas ao mesmo tempo sempre mantivemos a estrutura de saúde de pé, né? Então abria de um lado, mas mantinha aqui do outro a nossa estrutura montada, porque também já tínhamos informação que até se contradizia um pouco com o que a gente estava vivendo, de que na Europa estava surgindo uma segunda onda, estava surgindo as variantes. E aí nós já tínhamos aprendido o quê? Como na primeira, que saiu da China, a gente ouvia falar, parecia uma coisa distante, chegou na Itália, da Itália espalhou para o Brasil, para o mundo, né? Sim. E aqui demorou 45 dias para chegar, mais ou menos, né? Os picos, né? Já tinha passado o pico da Espanha, o pico da Itália, quando chegou o primeiro aqui. E eu fiz, a tomar a decisão foi um pouco em cima dessa experiência também, além dos próprios infectologistas que falavam, prefeito, todos os vírus sofrem mutação, né? Às vezes eles sofrem mutação que afetam menos, às vezes eles sofrem mutação que afetam mais, que deixam a doença mais agressiva. Mas é normal, o vírus da gripe já centenas de mutações, e todas as síndromes virais, elas têm já essa característica, né? Então, o aconselhável é aguardar. E foi o que a gente fez. Nós não desmontamos nenhum hospital. Aliás, eu acho que hoje, com exceção das capitais, Santo André, talvez seja a única cidade que tenha 2 hospitais de campanha montados desde o início, e o terceiro, que era lá no estádio, era uma estrutura móvel,
que a gente desmontou, mas levou os leitos para uma nova ala fixa dentro do hospital municipal. Então, não é que desmontou o hospital. Nós tiramos a estrutura móvel, que era uma estrutura locada, que a gente conseguiu nesse período inaugurar uma nova ala lá no CHM e levamos os leitos para lá. Mas não houve a diminuição de nenhum leito aqui, né? E isso que está nos dando ainda essa resistência. Santo André, diferente de muitas cidades que a gente lamentavelmente viu aí a notícia de óbitos por falta de atendimento, por falta de UTI, Santo André está resistindo, claro, preocupante, 92% de ocupação nós estamos, é muito preocupante, né? Nós nunca tínhamos, Júlio, ultrapassado 75%, nunca. Então, para você ver, isso, né, para nós é uma 20%. Pressão grande, mas a gente está resistindo, e a tomada de decisão é muito difícil, porque não dá para a gente dizer essa decisão, e foi colocado assim no nosso país a discussão, ao meu ver, equivocado, que a economia se contrapõe à vida ou a vida com a economia. Não é isso, elas são complementares, né? E a tomada de decisão muitas vezes é por um momento, por um período, né, de necessidade, de falta de alternativas também, né? Eu digo para os comerciantes aqui da cidade, lógico que era importante, por exemplo, o shopping podia estar aberto, eu acredito até que podia do ponto de vista epidemiológico, mas qual é a diferença de um shopping para um comércio de rua no tratamento que a gente vai dar isonômico, né? E outra, será que as pessoas vão comprar mesmo sabendo de todo esse ambiente que a gente está vivendo hoje? Então, não é só um caso de abrir e fechar, não é só o caso de deixar trabalhar ou não deixar trabalhar. É o caso da gente resolver o problema e preservar vidas. E aí a decisão ela é muito difícil, mas sempre a gente se pautou no conservadorismo para preservação da vida. Porque essa não tem solução, né? Se vidas são perdidas, não voltam. Vidas não voltam. Né? A economia volta, o ganho volta, todo o resto a gente consegue corrigir. Mas isso, né, se a gente tivesse aqui uma perda de vidas em massa por conta de falta de atendimento, isso a gente não consegue corrigir nunca mais. Pois é, eu fiz essa pergunta porque a gente sabe que muitas vezes aquilo que o gestor público faz não são só medidas populares, né? Nesse momento acaba sendo impopular, mas talvez a população entenda lá na frente que era o que precisava ser feito. A gente está terminando nosso Conexão Legislativa. Presidente Paulo Serra, presidente do Consórcio Intermunicipal do ABC, agradeço demais a sua contribuição novamente aqui. Pois aí a gente chega ao fim aqui do Conexão Legislativa. Te agradeço, presidente do Consórcio Intermunicipal do ABC, Paulo Serra, também prefeito, né, de Santo André, mostrando à população aqui do ABC o quanto vocês estão debruçados em cuidar da vida das pessoas. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Julie, a todos aí da Assembleia Legislativa e agradecer a vocês por levar essas informações importantes, que a informação correta também é uma importante arma que a gente tem nesse momento difícil que a gente está vivendo. Obrigado, viu? Obrigada, bom trabalho para o senhor. E você que está em casa já sabe, corre lá no nosso canal do YouTube, pega o link desse Conexão Legislativa, manda para o pessoal aqui que vocês conhecem do ABC Paulista e também do Brasil. Valeu, gente. A gente se encontra aqui na Rede Alesp em outro momento. Tchau!